Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e a partir de agora você terá conosco 1 hora de muita informação, bate-papo, concordância, discordância, porque aqui essa é a proposta do programa, que você possa tratar de assuntos do nosso dia a dia com os nossos ilustres e queridos convidados e poder também dar a sua opinião. Para você que nos acompanha aí simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM, pela também rádio lá de Santos, a Universal 810 AM, além fronteiras pela tvexito.com.br. De meio-dia a 1 hora, você participa conosco ao vivo. Portanto, anote o nosso telefone, é o 11 5081 3782, 11 5081 3782, também por e-mail liliane@tvexito.com.br. Outros convites, quero que você venha, por favor, curtir a nossa página na fanpage, né, do programa TV, do programa Gente que Fala, da TV Êxito, da Liliane Ventura e dos demais convidados que já também vão fornecer seus endereços no Facebook, tá? Dito tudo isso, falta também te contar que você pode e deve baixar o aplicativo no seu celular da TV Êxito, é de graça. Seja qual plataforma lá você usa, Android ou da Apple, pode e tem à sua disposição, porque aí você também vai nos acompanhar ao vivo e a qualquer hora do dia, da noite e da madrugada, tá bom? Hoje nós vamos tratar de muitos assuntos, entre eles, Supremo irá reabrir julgamento do Mensalão, Prefeitura aprova mini bairro na Barra Funda, proposta de reforma política avança na Câmara, mortes de famílias se repetem em São Paulo, tudo isso e muito mais na presença dela, a nossa querida amiga advogada Luísa Najib Eluf, que já foi secretária nacional dos Direitos da Cidadania e também subprefeita da Lapa. Como vai? Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Liliane. É um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é nosso em recebê-lo com tanta animação assim. Viu? Não pode ficar tanto tempo distante da gente, não. É verdade, eu estou com saudade. Eu sei da sua agenda complicada, mas arrume um tempinho para nós lá, por favor. Sem dúvida, sem dúvida. A sua contribuição é muito importante para nós, viu? Obrigada, querida. Também conosco o nosso amigo querido delegado de polícia, Alexandre Sampaio Zakir, ele que também é um sucesso em audiência como apresentador dos programas Tá Gravado e Operação de Risco na Rede TV. E posso dar o testemunho que ele continua a mesma pessoa antes, durante e depois do sucesso. Como vai, meu querido? Bondade sua, Liliane. Obrigado. Também estava com saudade, apesar de não fazer tanto tempo assim que eu não estava vindo, mas fazer já umas 3 semanas, né? A gente perturba demais, né? Mas não, você ótimo. também é muito querido para nós. É um prazer estar aqui, poder comentar, bater papo e sempre aprender aqui e ter essa oportunidade de conversar com seus ouvintes. Vamos falar dos horários lá da TV? Então, a gente continua tendo um bom resultado lá na Rede TV, com os programas Operação de Risco e Tá Gravado, os 2 programas na sexta-feira. O Tá Gravado, que apresenta vídeos da internet, começa às 10h30, às 22h30, né? Às 10h30 da noite. E o Operação de Risco, que é o primeiro reality policial, começa às 23 horas. E chegando a segundo lugar, às vezes primeiro, né? Isso a gente tem sido motivo de orgulho e de felicidade. Prova de que o trabalho policial ele é interessante e ele é motivo de curiosidade da população. Então, ter essa oportunidade de mostrar como deve ser feito o trabalho policial é muito gratificante. E, sobretudo, na sua condução, que é muito simpática, muito coerente, muito honesta, né? A gente, às vezes, briga aqui, brigamos mesmo, viu, doutora? Olha que eu estou no meio Eluf aqui, por favor. A gente briga em prol da sociedade sempre. Uma alegria, mais uma vez, tê-lo aqui, Obrigado, viu? Liliane. Também não é diferente a nossa satisfação em termos o arquiteto Ricardo Airuti Pradas, ele que é subprefeito da Lapa. Como vai? Seja bem-vindo. A primeira de muitas, espero, viu? Eu também espero. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Trianon, conhecer pessoalmente a doutora Luísa, que a gente já viu com uma administração bem consistente na documentação que a gente tem visto. Muito obrigada, subprefeito. E trazer um pouco mais de informação, esclarecer algumas situações, algumas dúvidas que podem ter para a municipalidade do que a gente vem fazendo na administração. E a Lapa está bem? A Lapa é uma região com muitas demandas, né? Com uma série de demandas de toda ordem, mas eu acho que vem para somar, tem todo um arcabouço, conselho participativo nas suas prefeituras. A gente vai comentando ao longo do programa, isso é bem importante, bem saudável que todos participem. Você que é da região da Lapa, aproveite a oportunidade, tem audiência aqui já com o subprefeito. Olha que maravilha, esse é o programa Gente que Fala. 11 50 81 3782, mande os seus questionamentos sobre a Lapa, né? Você que é morador da região
região da Lapa aí, que é morador de São Paulo, e também as outras questões do nosso dia a dia, quer seja de São Paulo, quer seja do nosso Brasil, muito especial lá de Brasília, né? Quer ver só? O Supremo Tribunal Federal resolveu reabrir o julgamento de 12 réus condenados no caso do Mensalão. O novo julgamento deve ficar para 2014 e pode haver reexame de provas. O jurista Ives Gandra disse que tanto a condenação inicial de alguns réus sem a existência de provas quanto o adiamento da decisão trazem aí uma grande insegurança jurídica ao país. Doutora Luiza Eluf, eu como leiga eu digo lamentável. E a senhora como jurista? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não vejo insegurança jurídica, não. Eu peço licença ao doutor Ives Gandra, advogado, mas, na verdade, o que nós estamos tendo é um julgamento aberto, televisionado. Os que foram condenados, eu acredito que não houve condenação sem provas. As provas estão todas lá. O Supremo Tribunal Federal tem ministros competentíssimos, sérios, que fizeram a avaliação das provas e chegaram a uma conclusão condenatória fundamentada. Então, não é insegurança, é o contrário. Para mim, o que nós estamos tendo aqui é algo inédito. O Brasil todo acompanhando um julgamento que, além de jurídico, além das questões técnicas envolvidas, também é um julgamento político, não é? E estamos também com a oportunidade que foi dada aos réus de uma nova apreciação dos seus casos com relação àqueles que tiveram 4 votos a favor das suas absolvições, mesmo que parciais, absolvições com relação a alguns crimes, mas o Supremo deu a oportunidade de uma reapreciação, de se avaliar novamente a prova, mas não vejo nisso insegurança, de forma alguma. Eu vejo que isso é uma garantia constitucional, é uma garantia que é dada a todo e qualquer réu no nosso país. Sabia que os embargos infringentes, eles não existem apenas no Supremo Tribunal Federal. Se você é julgado por outro tribunal, desde os tribunais de justiça dos estados, até o STJ, até o STF, passando pelos tribunais federais, todos eles prevêem embargos infringentes. Não é só para políticos. Claro que não, e não é só para o réu que chega ao Supremo. É previsto no Código de Processo Penal que, havendo discordância entre os desembargadores ou os ministros que estão julgando uma ação, um caso, nós temos tribunais justamente para isso, porque mais de uma cabeça pensando, podem sair conclusões diferentes, não é? E a lei mesmo entende que uma cabeça pensa pior do que várias. Então, coloca vários juízes para julgar o mesmo caso, a fim de que eles possam debater e, havendo discordância, uma discordância significativa, com votos contrários, que como foi o no caso do né? Supremo, 4 ministros votando de forma oposta à condenação, então deve ser dada ao réu a chance de uma reapreciação. Isso é o nosso direito. E acho que o Supremo está indo o mais rápido possível. Não é? A ação está sendo julgada com a velocidade, uma velocidade muito acima dos processos normais desse país. Uhum. Então, eu acredito que tudo está indo bem, nos conformes, e que nós não vamos dar margem a uma sanção internacional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estamos cumprindo o que manda a nossa lei e, principalmente, a ampla defesa prevista na Constituição Federal. Muito bem, você pode e deve concordar ou discordar da doutora Luiza Eluf e dos demais da mesa, como se estiver nos acompanhando ao vivo de meio-dia a 1h11, que é o telefone, né, de São Paulo, prefixo 5081-3782. 11-5081-3782. Vamos ouvir agora também o meu querido doutor Alexandre Sampaio Zaqueiro. Liliane, eu vou abordar essa matéria de 2 formas. Primeiro, analisando estritamente o que foi dito aqui pelo jurista Ives Gandra. Ele dizer que a condenação inicial de alguns réus sem a existência de prova, quanto ao adiamento da decisão, trazem insegurança jurídica ao país. É lógico que essa fala do Dr. Ives Gandra tem um peso, ela tem um peso, mas também deve ser analisada como uma fala de alguém que hoje é
contratado para fazer a defesa dessas pessoas que lá estão, né? Então, tem esse viés. Ele hoje atua parcialmente. Ele é advogado daqueles condenados. Por isso que a gente tem que ter uma ponderação ao analisar que houve uma condenação inicial sem a existência de provas. Se aconteceu isso, isso realmente é temerário e causa insegurança jurídica. Não é o fato. O fato é que houve uma decisão onde se foi feita a maioria. O que causa insegurança jurídica na sociedade é o não cumprimento da lei ou a demora excessiva para o cumprimento da lei. Essa é a primeira observação. Então, é uma fala parcial de alguém que é contratado para defender aqueles sujeitos que hoje estão figurando como réus, como acusados, né? Acusados. Segundo ponto de vista, o STF. O STF é um tribunal político, sim. É um tribunal político porque ele é composto por pessoas que são indicadas pelo poder político. O que não é ruim. O que faz parte do nosso sistema jurídico, né? O que causa insegurança para a sociedade é justamente a falta do enfoque profundo de todos os pontos de vista que são noticiados. Isso causa insegurança para a sociedade, porque dá a impressão para a sociedade que essa decisão, que neste caso específico é técnica, ou seja, embargos infringentes, são cabíveis ou não são cabíveis. Este aspecto é um aspecto técnico e que o tribunal precisava abordar tecnicamente. E, deste ponto de vista, o ministro que deu o voto de Minerva, que acabou decidindo de forma final pela maioria, fez todo um fundamento técnico. O que causa insegurança jurídica na sociedade é a procrastinação do julgamento, é esse se alongar demais no tempo. Por mais que a Luísa aqui muito prudentemente colocou que o STF tem julgado mais rápido do que poderia, o mais rápido possível, não é o tempo suficiente para a sociedade. Em detrimento de outros casos que estão lá há muito mais tempo e que também não foram julgados. Isso causa insegurança jurídica para a sociedade. Por que alguns chegam no STF e vão mais rápido? Porque tem o clamor político, porque tem esse momento que a sociedade quer uma resposta do judiciário. O que causa insegurança jurídica na sociedade é justamente você não ter um tratamento igualitário. Você não ter um tratamento igual a todos aqueles que se submetem ao STF. Por que alguns aqui conseguem fazer com que o seu pleito seja discutido e tenha essa abrangência nacional? Porque teve repercussão. Então é por isso que é um tribunal político. Agora, Liliane, eu não consigo aqui deixar de dar um pitaco com relação à estrutura hoje do nosso judiciário. O judiciário hoje está abarrotado de trabalho. Está lotado. Eu acho que hoje o judiciário não presta o serviço que a sociedade tem como expectativa, ele não atinge essa expectativa na sociedade. Hoje as coisas se protelam demais. Se você parar para pensar, do ponto de vista técnico, é importante você ter a figura do embargos infringentes, sim. É importante que esse julgamento hoje seja reanalisado. Por quê? Porque não foi algo unânime. Agora, o que era importante é que isso fosse feito num tempo que desse resposta à população de acordo com a expectativa dela. É lógico que a gente não tem que se pautar pela imprensa. Aqui eu faço essa ressalva, não é pela imprensa que tem que se pautar o Poder Judiciário. E o senhor, cuidado, porque o senhor faz parte dela também. Não faço parte da imprensa, não faço. Eu faço essa ressalva assim. O senhor retrata lá exatamente o dia a dia do policial. Mas não noticio, eu apresento uma realidade, é diferente de dar notícia. Quando a gente dá notícia, você se compromete com aquele fato que está acontecendo. No meu caso específico, como apresentador do programa do Operação de Risco, Liliane, eu não estou noticiando o fato. Eu estou apresentando uma realidade, um trabalho, como deve ser feito aquele trabalho. É quase que uma ideia mais de educar, mais de levar informação, de informar, para as pessoas buscarem aquilo no seu dia a dia, buscarem cobrar da polícia aquele tipo de trabalho, né? É diferente de notícia. Quando você noticia, você sim tem que aprofundar e discutir. Eu já comentei algumas vezes aqui, há bastante tempo surgiu aqui aquele Jornal do Futuro, né, que